Vamos agora para a nossa mensagem de hoje. Também não há necessidade de abrir a Bíblia, né? Êxodo, verso 20. São duas palavras apenas. Não furte. Na outra slidezinho que eu fiz lá é não roubarás ou não furtarás. É o tema de hoje. Nós estamos numa série de mensagens sobre os 10 mandamentos, tá? E hoje nós vamos falar sobre o 8º mandamento, que é o mandamento de não roubar, não furtar. Um mandamento bastante importante das Escrituras. Eu tive uma disciplina na faculdade de teologia chamada ética cristã. E às vezes a gente entrava nos debates muito interessantes nessa disciplina de ética cristã. E eu lembro que uma das discussões foi sobre Robin Hood, considerado o príncipe dos ladrões e por muitos até mesmo um herói, né? Um homem que roubava dos ricos para dar aos pobres, né? E ainda hoje Robin Hood é visto como um herói. Só que essa lenda de Robin Hood esconde uma armadilha moral no meio dela. Pode o fim justificar os meios? Uma discussão ética que se dava na faculdade. Pode o fim justificar os meios? E essa é uma pergunta para nós que somos cristãos, já estamos resolvidos, né? Talvez nem todos, mas estamos resolvidos em relação a esse assunto. Mas é um assunto que atravessa a filosofia, né? Política, religião. Tem um livro do Maquiavel chamado Príncipe, e essa expressão foi cunhada desse livro, embora esse livro não a cite literalmente, né? Os fins justificam os meios. Embora ele não tenha escrito isso, né? Agora, a teologia cristã, ela é diametralmente oposta a essa frase, a esse princípio. Porque um objetivo justo, um objetivo santo, não pode ser alcançado por meios pecaminosos. Um objetivo justo e santo não pode ser alcançado por meios... Por um meio que viola a Escritura Sagrada. Isso é inconciliável, desculpe. Então, a teologia cristã é muito categórica nesse sentido. Não tem como conciliar as duas coisas. A santidade de Deus exige que o caminho seja tão puro quanto o seu destino. E nisso não há negociação bíblica, né? Então, meios corruptos jamais vão produzir frutos justos, né? E a gente vive numa sociedade hoje que tem uma crise muito forte de integridade. É normal trapacear, é normal enganar, é normal o jeitinho brasileiro. Antigamente se falava de dar um cafezinho para o policial. A corrupção hoje ela permeou todas as áreas da sociedade. Seja a política, seja a religião, seja o ensino, seja, enfim. A corrupção, ela tomou conta, e a gente sabe que a corrupção, não é necessariamente um problema institucional. A corrupção está ligada ao coração do homem, porque o coração do homem é corrupto. E onde ele coloca a mão, há corrupção. Então, a igreja está cheia de corrupção no meio dela. E aqui não importa a denominação, não importa a instituição. A nossa política é tomada pela corrupção. Por quê? Porque a corrupção tem algo mais profundo, ela vem do coração. Nós herdamos a corrupção da queda. Na queda o homem se tornou corrupto. E o que ele coloca a mão para fazer é contaminado pela corrupção. Então é normal trapacear, fraudar, sonegar, né? E as igrejas se perderam em escândalos. E aquela coisa, todo mundo faz. Todo mundo faz. Essa semana eu estava voltando de viagem, paramos para jantar.
E eu também não percebi, mas o garçom não marcou nada na minha comanda. Daí na hora de pagar, o cara disse assim, ó, você não consumiu nada, tranquilo. Eu falei, não, claro que eu consumi, né? Aí paguei a minha conta, obviamente, mas ele disse, você não consumiu nada, tá tranquilo aqui. Então, a gente podia dar o jeitinho brasileiro, né? Nas pequenas coisas, muitas vezes. E a gente faz isso. Agora, o 8º mandamento, ele é uma voz que diz, né, que não tem como... É uma voz clara e negociável, não furtarás, não vai roubar. Aquele que anda com Deus não pode optar por esse caminho nunca. Né? Mas a sociedade hoje, ela relativiza a Bíblia, relativiza seus princípios, né? E nós vivemos, de fato, uma crise de integridade no meio da sociedade. É como um câncer que tem metástase para todo lado. A corrupção, e o brasileiro ele está acostumado à corrupção. Nós não nos chocamos mais com a corrupção. Nós não nos escandalizamos com a corrupção. Nós não nos revoltamos com a corrupção. Ela faz parte do nosso dia a dia. O Brasil foi gerado no meio de corrupção. Quem conhece a história da família real e a chegada aqui, eu li um livro recentemente, faz tempo já, 1808. Ele não é necessariamente um historiador, mas ele é um jornalista, mas ele pesquisou. O Brasil foi gerado em meio à corrupção. Então a corrupção faz parte do nosso DNA como brasileiros. E está tudo bem. Nós não nos incomodamos com isso. Faz parte, não é? Agora, a ética cristã, o Espírito de Cristo, ele não se acomoda a essa cultura. O crente que nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus Cristo, ele não pertence a este mundo, ele não pensa dessa forma, ele não participa dessas coisas, ele não apoia esse tipo de situação, porque nós nos ancoramos, gente, no caráter de Deus que é santo, e a santidade de Deus exige integridade moral também. Nós temos amigos, vários amigos que são missionários em países da África, e a África também tem um problema muito forte de corrupção. Então é normal o cara lá ser pastor e ele tem um pedaço de porrete lá que ele bate na esposa em casa e está tudo bem para eles. O cara rouba dinheiro, ele é tarado, ele dá em cima da mulherada e está tudo bem. Tem gente que não se incomoda com isso lá. Por quê? Porque a corrupção, ela faz parte do coração humano. O ser humano é corrupto. E a Bíblia diz, o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Jeremias diz. O coração humano é corrupto. Agora, o coração daquele que encontra Jesus, ele precisa ser um coração regenerado, transformado. O nosso coração, depois de Cristo, é um coração regenerado. Nós nascemos de novo. E por isso a importância da leitura da palavra, porque a palavra nos dá o trilho, nos dá o tom, nos dá o norte e que a gente deve seguir. A palavra para furtar aqui, ou roubar, na língua hebraica, é ganav. E essa palavra, ela tem um significado bastante abrangente. Então, ela vai muito além de pegar objetos de outra pessoa. Ela é uma palavra que inclui enganar os outros. Ela é uma palavra que inclui, por exemplo, o sequestro de pessoas. José, do Egito, quando está conversando com seus irmãos, e quando ele menciona que ele foi roubado, ele usa essa palavra. Então, essa palavra envolve sequestro, envolve bens. Essa palavra é uma palavra utilizada para falar sobre roubo de animais, de explorar o próximo, de tomar propriedades privadas, de invadir propriedades. Essa palavra era a palavra ganav. Então ela tem um significado bastante amplo nas Escrituras. Ela não protege apenas coisas, mas protege a vida e a dignidade. E também tem a ideia de trazer justiça para o meio de uma nação. No Antigo Testamento, quem roubava não era apenas punido, tá?
era necessário restituir o roubo. E algumas vezes 4 ou 5 vezes mais do que aquilo que foi roubado. Então a ideia não era apenas impedir o crime, mas restaurar a justiça de Deus. Então Jesus também vai falar sobre roubo, embora ele não cite especificamente esse mandamento. Jesus vai falar do roubo como algo que nasce no coração. É do coração que nasce, do coração corrupto que nasce o roubo, o furto, a cobiça. Então Jesus vai declarar que isso é um problema do coração humano, contaminado pelo pecado. Então não é só uma imagem que proíbe algo negativo, mas o mandamento de não roubar, ele é um chamado a todos para a retidão, para a honestidade, para uma confiança na provisão de Deus, para uma vida de integridade. É isso que nos ensina esse mandamento. Então, gente, o espírito do Evangelho, no Novo Testamento, quando nós vamos estudar esse tema, ele é muito interessante. Porque uma pessoa que encontra Jesus Cristo, ela deixa de roubar, e o próprio apóstolo Paulo diz que essa pessoa deve se transformar numa pessoa generosa. Né? Ele vai falar isso em Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Ao invés de roubar, trabalhar com honestidade para ter o que repartir com aqueles que precisam, né? No Brasil a gente tem essas crises de integridade. Nós compramos para pagar depois e esquecemos, a gente pede emprestado e não devolve. Então tem muitas formas de quebrarmos a nossa integridade. E a gente faz isso, né? A Bíblia conta a história de um ladrão que se converteu. Vocês lembram dele? Novo Testamento. Vamos ver como é que vocês estão de Bíblia. Tem um ladrão. Tem um ladrão que se converteu, que é Zaqueu, que teve um encontro com Jesus. Jesus não mandou ele fazer nada. Mas ele mesmo diz: eu vou devolver 4 vezes mais tudo aquilo que eu tenho roubado. Então nesse caso, ele foi até além do que a lei mandava ele fazer. Eu restituo 4 vezes mais. E foi a graça de Jesus que o impulsionou a fazer isso. Ele não apenas ficou constrangido pelo seu pecado, pela sua história de vida, mas como ele foi e restituiu tudo aquilo que ele tinha roubado. Então, gente, a palavra de Deus, o Espírito de Cristo transforma ladrões, os desonestos, em pessoas generosas, em pessoas que têm prazer na generosidade. É isso que o Espírito Santo faz quando ele passa a habitar na nossa vida. Eu queria ouvir de vocês, eu anotei algumas coisas, mas na hora que eu estava pensando, eu acho que eu não lembrei de tudo. Existem muitas formas de sermos desonestos, né? O furto não se limita apenas a assaltar um banco ou roubar a carteira de alguém. Tem alguns países aí que tem aquelas meninas que saem roubando, né, nos trens. Como é que é o nome? Pickpocket. Isso, pickpocket. Então, assim, uma galera que está roubando direto, né? Assim, principalmente estrangeiros. Ele vê que o cara é estrangeiro. Então, e está tudo bem, né? Parece que está tudo bem. Mas existem muitas formas de roubar que não são essas apenas. Vocês poderiam me lembrar de algumas? Roubar a paz do irmão, da família. Oi? Roubar a paz. Roubar a paz de alguém. Roubar a esperança. Roubar a esperança. O que mais? Roubar os sonhos. Sonhos. Quando você corrompe alguém para ter algum benefício. Sonegar um imposto. Omitir. O que mais? Quando você dá a tua palavra e não cumpre. Quando você pede emprestado e não devolve.
quando nós exploramos o próximo, e aqui é uma via de mão dupla, né? Tem o patrão que ele se aproveita do seu empregado, ele não cumpre os seus devidos, as suas devidas obrigações diante da lei, mas tem o empregado que rouba o tempo do patrão, chega mais tarde, sai mais cedo, engana, leva algum material para casa, o que não deveria, uma caneta, quem sabe, um livro. Então, quantas pessoas que oferecem, que dão trabalho a outros, já não foram roubados? Eloy, não sei se você já passou por isso, o próprio Osmar, na verdade, que geram empregos, né? Tem mais alguém aqui? Mas é comum, na verdade, você ter que lidar com pessoas, às vezes, que estão te roubando, porque nós temos essa cultura muito forte, e é difícil de confiar nas pessoas, tem que estar de olho aberto o tempo todo. Né? Aquele cara que de repente você pagou ele direitinho, trabalhou, você pagou, o cara vai e te coloca na justiça, alegando um monte de coisas. Então é uma via de mão dupla, existem muitas maneiras de sermos desonestos e não íntegros hoje em dia. Eu gosto muito de um texto que está no primeiro livro de Samuel, até vou ler esse texto. Samuel, quando está deixando o seu ministério, o profeta Samuel, quando chegou a hora de pendurar a chuteira, 1 Samuel 12, ele diz assim: Samuel disse a todo Israel: atendi a tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho de cabelos brancos e os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Agora o 13 ele diz o seguinte: aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei um oprimido, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas eu pratiquei, eu farei restituição. Um homem íntegro na sua liderança, um homem íntegro no seu caráter, um homem íntegro na sua conduta. Ele diz: aqui eu estou, se eu tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se eu explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma coisa dessas eu pratiquei, eu farei restituição, integridade. Nós somos chamados a uma vida íntegra em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mesmo que isso muitas vezes nos custe algo. Mesmo que isso muitas vezes nos faça sair em algum tipo de prejuízo. É melhor perder e manter a sua integridade, a sua vida espiritual, a sua vida, a sua consciência diante do Senhor. É muito melhor. Tem um político americano chamado Abraham Lincoln, todo mundo conhece. Ele era conhecido pela sua integridade. Ele ficou conhecido pela sua honestidade. E a história diz que ele devolvia centavos errados em troco. Então, pequenos gestos de honestidade constroem uma grande reputação. O Calvino, sobre esse mandamento, ele diz: a lei não apenas proíbe o mal, mas nos dirige ao bem oposto. Logo, o mandamento não é só furtar, mas ser honesto, trabalhar e repartir. E repartir. Gente, em dias que a gente vive com tanto escândalo no meio da igreja, ser sal e luz é isso. Ser sal e luz e fazer diferença numa sociedade corrupta é ser íntegro. É olhar para esse mandamento e adotar ele como uma regra de prática para a nossa vida.
Nós que somos cristãos precisamos nos incomodar com as trapaças. Nós não podemos ficar quietos diante das trapaças, diante de falsidade, diante de escândalo, diante de fraudes, diante de roubo, diante de corrupção. Nós não podemos apoiar, nós não podemos compactuar, porque isso fere a santidade de Deus. Nós temos esse princípio da palavra de Deus e nós precisamos repudiar isso. Seja onde for, o cristão tem que ter aversão a esse tipo de pecado, de crime, que é um crime que fere a santidade de Deus e fere também a vida, o convívio em sociedade. Essa corrupção sistêmica que a gente vive, não é? Então essa é uma regra, assim, parece estranho a Bíblia conter às vezes um mandamento. Não parece, mas assim, isso poderia estar numa outra parte da Bíblia. Mas a Bíblia, ela não quer apenas que a gente não roube e não furte, mas a Bíblia fala também para a gente não compactuar. Para não fazermos vista grossa, para não usarmos do jeitinho brasileiro, para não manipularmos os outros. Quando você contrata alguém para pintar um espaço como esse, por exemplo, é normal que a gente negocie o melhor preço. Mas explorar o trabalho de alguém, querer que a pessoa faça quase de graça, isso é roubo. Outro dia veio um menino pintar a sala lá, um pintor, ele está com problema de saúde, tem 2 filhos, e ele falou, não, é para a igreja, eu não vou cobrar, você me dá o que você sentir no coração. Eu falei, de jeito nenhum, você vai cobrar o teu preço. Ele, não, é para a igreja que eu estou fazendo e tal, e eu quero abençoar, você me dá o quanto você achar legal aí. Eu falei, não senhor, quanto que você cobraria? Ele fez os cálculos e eu paguei o valor integral para ele. Paguei o valor integral. Achei até salgado, para falar a verdade. Mas paguei, gente. Eu não vou explorar o trabalho de ninguém. Nós podemos negociar um bom preço, mas explorar o próximo é um tipo de roubo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Para não nos aproveitarmos do trabalho do outro. Para valorizarmos e sermos... Imagina, se nós como igreja que pregamos a generosidade, vamos explorar o outro, onde que fica a nossa consciência cristã no meio disso tudo? Então a prática da generosidade tem que estar no dia a dia, nessas coisas. O apóstolo Paulo diz em Romanos 13:8, a ninguém deva coisa alguma, a não ser o amor. A não ser o amor. E aqui eu não estou falando do cartão de crédito, nada. Eu estou falando daquela dívida que a gente some. Eu lembro que quando eu saí do Rio Grande do Sul, ficou uma pendência que eu descobri depois, me dei de conta depois. Eu já estava uns 5 anos fora do Rio Grande do Sul, e eu lembrei que eu fiquei devendo uma escola, 2 mensalidades numa escola que eu estudei lá. Então foi nas minhas épocas de muito louco e tal, fui embora do Rio Grande do Sul, de usar drogas e tal. E depois de uns 5 anos me veio essa dívida. E eu fiquei tentando negociar. Eu liguei para essa escola, me mandaram para um escritório de advocacia da empresa, e o valor estava muito alto, muito alto. Aí passou 1 ou 2 anos, liguei de novo, mas eu fui para o Rio Grande do Sul e fui na escola. E ela falou, você não deve mais nada aqui. A diretora da escola, você não deve mais nada aqui. Eles usavam aquele termo, caducou a tua dívida. Eu falei, não, eu sei quanto eu fiquei devendo 2 mensalidades. Quanto que custa 2 mensalidades desse curso hoje aqui? E ela me passou o preço e eu paguei. Paguei o valor que eu estava devendo, depois de acho que 7 anos de ter saído do Rio Grande do Sul. E ela falou, olha, é a primeira vez que eu estou vendo isso. Primeira vez que eu estou vendo isso. Você não tem obrigação nenhuma de pagar. Até porque ela também não zelava tanto pela empresa, pelo que eu vi. Era uma funcionária, né? Estava na secretaria. Mas você se sente limpo. Você se sente assim, graças ao Senhor eu pude pagar isso. Pude resolver essa situação. Não quero pendência. Não quero sair com esse negócio do jeitinho brasileiro. Caducou, não preciso pagar.
Tá bom assim, ó, glória a Deus ainda, né? Sai louvando a Deus porque não precisou pagar. Mas graças a Deus a situação é uma questão de integridade, de caráter, de boa consciência diante de Deus. Gente, a igreja, cada cristão, cada um de vocês, por onde andarem, essa tem que ser a nossa marca, a integridade no falar, integridade no agir, falar e cumprir. Se eu devo para alguém procurar, conversar. Há situações realmente na vida que as coisas fogem do nosso controle. Mas isso jamais deve ser um problema de integridade, de engano, de fraudar alguém. Essa é a nossa consciência diante de Deus. Cristianismo é cidadania também, não é? É o que Paulo diz, né? Exercei a vossa cidadania com temor e tremor. Ele fala isso em Filipenses. Vamos ficar de pé? Um chamado à integridade, à honestidade. É isso que diz o mandamento. Não furtarás. Não se aproveitar de ninguém, do trabalho de ninguém. Muito pelo contrário, exercer generosidade por onde nós passamos.